Olá! Hoje a gente vai mergulhar num mundo invisível, mas que está ficando cada vez mais importante. Um mundo que conecta as nossas praias, a nossa poluição e uma ameaça bem antiga à nossa saúde. Vamos descobrir uma bactéria que está, digamos, se aproveitando do nosso mundo em constante mudança para prosperar. Pensa só nessa cena. Sol, areia, o barulho das ondas. Parece o dia perfeito na praia, não é? Mas, se a gente olhar mais de perto, essa mancha enorme de sargaço na areia é bem mais do que um simples inconveniente. Na verdade, ela é parte de uma história muito maior e bem mais preocupante que está acontecendo nos nossos oceanos. E aqui está o pulo do gato. Duas coisas bem modernas que são consequência da nossa atividade, a poluição por plástico e aquelas marés gigantes de sargaço, estão se juntando. E essa união está criando uma espécie de plataforma flutuante, um lar ideal para um organismo que a gente nem consegue ver olho nu. Então, essa é a grande pergunta que a gente vai responder hoje. Como é que esses três elementos, que parecem não ter nada a ver um com o outro, plástico, algas e uma doença, estão na verdade totalmente interligados? A resposta está num passageiro microscópico que está tirando o maior proveito dessa situação toda. Ok, então bora lá. Chegou a hora de conhecer o protagonista microscópico da nossa história, um gênero de bactérias chamado víbrio. Tá, mas o que é esse tal de víbrio? De um jeito bem simples, é um tipo de bactéria, chamada de gram-negativa por causa da estrutura da parede celular dela, que vive naturalmente nos oceanos. Elas simplesmente adoram água salgada e temperaturas mais quentinhas, ou seja, elas se sentem em casa em boa parte dos mares do nosso planeta. E olha só ela aí! Essa imagem mostra bem o seu formato característico, que parece uma vírgula ou um bastãozinho curvado. E essa cauda, que se chama flagelo, não está ali de enfeite, não. Ela funciona como um motor que empurra a bactéria pela água e faz com que ela seja super móvel. Agora, o que é bem interessante aqui são as características de sobrevivência dela. Ela precisa de sal para se desenvolver, aguenta uma variação de temperatura bem grande e, apesar de gostar de ambientes alcalinos, tem um ponto fraco: o ácido do estômago. Guarda essa informação aí porque ela vai ser super importante mais pra frente. Agora vamos afunilar um pouco e focar numa espécie específica dentro desse gênero, porque apesar de existirem muitas espécies de víbrio, uma delas é bem famosa, mas não por um bom motivo. Ela causa uma das doenças mais devastadoras da história da humanidade. Exato! A gente está falando do Vibrio cholera, a bactéria que causa cólera. Uma doença que por séculos moldou a saúde pública e até a infraestrutura de cidades no mundo todo. Só que tem um detalhe: nem todo vibrio cholera é igual. Esse fluxograma aqui mostra isso muito bem. Somente algumas cepas, especificamente as dos sorogrupos O1 e O139, são as que produzem a toxina da cólera e causam as grandes epidemias. As outras cepas geralmente causam só uns casos isolados e mais leves. Então, o que faz essas cepas serem tão perigosas? É que elas vêm com um verdadeiro arsenal. A arma principal é a toxina da cólera, claro. Mas elas também têm uns pelinhos para se agarrarem nas nossas células, enzimas para preparar o terreno para o ataque e até moléculas para roubar o ferro do nosso corpo. Certo. Mas como essa bactéria consegue fazer todo esse estrago dentro do corpo humano? Vamos ver agora o passo a passo desse ataque. O centro de tudo é a toxina da cólera. Pensa nela como se fosse uma chave de duas partes. A parte B é a chave que se encaixa perfeitamente na fechadura da célula do intestino. Assim que ela se conecta, a porta se abre para a parte A, que é a parte tóxica de verdade, entrar e começar o caos. Então, o ataque acontece em 4 etapas. Primeiro, a bactéria usa aqueles pelinhos para se grudar na parede do intestino. Depois, ela libera a toxina. Aí a toxina entra nas células e basicamente reprograma as coitadas, forçando elas a bombear, sem parar, água e sais minerais para fora do corpo. E a dimensão dessa perda de líquidos é assustadora. Em casos graves de cólera, uma pessoa pode chegar a perder 1 litro de líquido por hora. É essa desidratação super rápida e intensa que torna a doença tão perigosa. Agora, olha que fato curioso. Lembra que o víbrio é sensível ao ácido do estômago? Pois é, esse slide mostra por que isso é tão importante. Para pegar a doença bebendo água contaminada, seria necessário uma dose gigantesca de bactérias, porque o estômago mata a maioria. Mas, se a bactéria estiver na comida, que funciona como uma proteção, a dose necessária pode ser milhões de vezes menor. Uma diferença absurda. Ok, já entendemos o tamanho do problema.
Mas e a solução? Como é que a medicina e a saúde pública lutam contra essa doença? Quando se fala em tratar a cólera, tem uma palavra que é a mais importante de todas: reidratação. Repor a água e os sais minerais que o corpo está perdendo é o que realmente salva vidas. Os antibióticos ajudam, diminuem o tempo da doença, mas a hidratação é a chave da sobrevivência. E aqui vem o ponto mais crucial de todos. O tratamento cura uma pessoa, mas a prevenção protege uma comunidade inteira. A solução definitiva para a cólera não está na farmácia, está na engenharia, na saúde pública, em garantir que todo mundo tenha acesso à água limpa e saneamento básico. E isso nos traz de volta exatamente para onde a gente começou. Estamos olhando para a mesma praia, mas agora com um outro olhar, com um novo conhecimento. A gente não vê mais só algas, a gente vê um possível habitat flutuante, uma plataforma para a vida microscópica se concentrar. E agora a conexão fica óbvia, né? O plástico nos oceanos e aquelas imensas florações de sargaço, eles não são só problemas estéticos ou ecológicos. Eles estão criando a superfície perfeita para bactérias como o víbrio se agarrarem, formarem colônias e se multiplicarem, aumentando muito a concentração delas na água. E isso tudo nos deixa com uma pergunta bem séria para pensar. Será que na nossa tentativa de moldar o mundo, a gente está, sem querer, criando as condições perfeitas para que ameaças antigas como a cólera encontrem novos lares e novos jeitos de chegar até nós? É uma questão que liga a saúde do nosso planeta diretamente à nossa própria saúde. Se você está gostando dessa aula, eu recomendo acompanhar ela lendo o slide sobre o conteúdo que estará no primeiro link da descrição.